Fala pessoal, meu nome é Shana Rambucão, esse é o Me Acabei de Ler, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos falar sobre os piores livros que eu li em 2022. Se você é novo por aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber coisa nova 2 vezes por semana e manda o nosso conteúdo para o máximo de pessoas que gostam de literatura, que gostam de ler, que você conheça. Isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. Se você quiser acompanhar mais de perto o dia a dia do canal, projetos futuros, leituras em andamento, é só seguir no Instagram, @meacabeideler. E claro, aquele pedido de sempre, se você for fazer qualquer compra no site da Amazon, pode ser um conjunto de laços de Natal ou caixas para presente, usa o link do canal, eu recebo uma pequena comissão em cima dessa compra e você não paga nada mais por isso. Vamos às regras, tá bom? Todo mundo já sabe que não foi um ano muito bom pra mim, eu não fiz boas escolhas, mas foi bem fácil chegar nos 5. Eu sempre faço de 5, melhores do ano 10, piores do ano 5, eu sempre faço assim. Todos os livros que eu falar aqui, eu li durante o ano de 2022, mas eles não necessariamente foram lançados em 2022. Alguns foram, outros não, mas o importante é que eu tenha lido nesse ano. Terceiro, essa é a minha opinião. Se a sua opinião for completamente diferente da minha, parabéns, você teve sucesso com o livro, eu não tive. Infelizmente, vida que segue, uma opinião não anula a outra. Vamos lá, vamos começar. Me dói começar com esse quinto lugar, porque é uma série que começou entre os meus melhores do ano, em 2021, e caiu direto nos meus piores do ano, em 2022. Eu estou falando de Cidade da Lua Crescente, Casa de Céu e Sopro, o volume 2 da série da Sarah J. Maas. Ano passado, Casa de Terra e Sangue estava no meu top 10, Rainha das Sombras, volume 5, eu acho, de Trono de Vidro, estava no meu top 10, os dois da mesma autora. Este ano ela emplacou. Ano passado ela ficou bem perto com o Império de Tempestades, mas esse ano não tinha como. Casa de Céu e Sopro precisava participar dessa lista. Continuamos acompanhando Bryce e seus amiguinhos em suas aventuras e investigações. É basicamente isso. Casa de Terra e Sangue termina de uma forma extremamente explosiva, no pico do livro, incrível, cativante, inesquecível, e você fica querendo saber o que vai acontecer no 2, até que você entra no 2, onde existe um novo mistério, uma nova jornada para Bryce, um novo problema que precisa ser resolvido, mas não necessariamente pela Bryce. Ela meio que cai de paraquedas no problema e ela coloca a vida dela em risco e a vida de dezenas de outras pessoas em risco porque... sim, porque ela quer, porque ela é a heroína. Só que o livro é uma grande coxa de retalhos de pequenas mini missões, narrativas individuais que não levam a lugar nenhum. São várias micro histórias, micro enredos para desenvolver os personagens, só que esses micro enredos, eles sempre dão com a parede. O próprio fio condutor da história como um todo leva a lugar nenhum, o que é meio problemático. Como é que você faz um livro em que o fio condutor é nada? Absolutamente nada dentro da história. E eu comprei a ideia da Sarah de colocar um mundo muito diverso, com muitas raças, muitos tipos de personagens, com diferentes passados, que pode ser difícil de trabalhar, e eu gosto como ela trabalha no primeiro, não gosto como ela trabalha no segundo. Porque parece que essa colcha de retalhos se tornou um agrupamento de tudo que eu não gosto da escrita da Sarah J. Maas. Eu gosto muito da escrita, mas como com todos os autores que eu leio e que eu gosto, eu tenho pontos que eu não gosto. E parece que em Casa de Céu e Sopro foi a tempestade perfeita, todos estavam ali. A repetição de falas, como se fosse um copia e cola, enredos que não dão em lugar nenhum, personagens que parecem ter a mesma personalidade, uma heroína agressiva e que é extremamente egoísta e não liga para as pessoas, e isso é romantizado. Vilões estúpidos que contam tudo o que iam fazer, todo o plano, esse tipo de coisa, tudo está ali. A falta de um editor continua ali. Era um livro que era para ter, no máximo, 400 páginas. No máximo, mas estamos aqui com um livro de mais de 800. A impressão final que eu tive foi que a Sarah tinha um final muito bom, por sinal, um final 10 de 10, 5 estrelas, favoritado, e ela precisava de uma história para encaixar esse final incrível. Só que a história e o final, eles não grudam, o final poderia estar em qualquer livro.
com qualquer outra história antes. Qualquer outra. O final, nada tem a ver, todo final, não aquele plot twist apenas, mas todo o final, ele pode estar ligado a qualquer outro livro com aqueles mesmos personagens. Enfim, ficou uma sensação de filler, de inchaço, um dos livros mais inchados que eu já li. Ele poderia estar na lista de melhores do ano, só que faltou muita edição e faltou muito foco e uma narrativa coesa pra mim. Ah, e tem a coisa da sexualização o tempo inteiro, mostrar os dentes como se estivesse com raiva o tempo inteiro. Os homens dos personagens masculinos do livro, eles mostram os dentes o tempo inteiro. É cansativo, porque eu tenho zero problema em você usar isso, usar dessa estética narrativa, mas quando ela faz sentido, quando ela se torna apenas uma grande repetição de palavras, de frases exatas, acaba ficando cansativo. Por isso que ele tá aqui, quinto lugar entre os piores do ano. Em quarto lugar está Deuses Exteriores e Deuses Anciãos, do H.P. Lovecraft. Estamos falando aqui de um dos maiores nomes do horror, um dos pais do horror, um pai extremamente problemático, racista, preconceituoso, que hoje seria super rechaçado, mas na época não era, mas que escreveu algumas das obras mais importantes do horror e que influenciou como conhecemos o horror hoje. Então eu precisava ler. Eu li, era uma série de contos e eu não entendi metade deles. Eu não entendia mesmo, eu cheguei a ler nos stories e as pessoas me falavam, eu também não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, a descrição dele é muito difícil, a ideia que ele quer passar fica um tanto atribulada. E embora a sensação, o clima esteja ali o tempo inteiro, isso aqui é um horror, você se perde muitas vezes pela narrativa. Eu me perdi. E quando eu entendia, era cansativo para entender. E assim, eu tenho um canal há 2 anos e eu acho que é o primeiro livro que eu leio que eu digo, eu não entendi. Eu já li clássicos, eu já li diferentes ficções científicas, diferentes fantasias, ideias inovadoras, ideias mais arcaicas, e esse específico foi muito difícil para mim. Então eu não consegui aproveitar o livro. Eu tanto não aproveitei que era um box que vinham com outros 2, eu dei tudo. Os 3 foram embora. Não tenho intenção de ler mais nada do autor, foi bem decepcionante. Era um livro de 100 páginas e eu levei tipo 5 dias para terminar. Enfim, fica para uma outra pessoa, para outro criador de conteúdo. Por aqui, acho que para ele já deu. Eu tô aqui olhando a lista e bem, terceiro lugar, ele voltou. Em 2020 ele esteve nessa lista. Em 2022 ele está de volta. Eu massacrei muito esse livro esse ano. Eu passei o ano macetando ele e não tinha como ele estar fora dessa lista. Eu estou falando de Os Dois Morrem no Final, do Adam Silveira. Imagina um mundo onde você recebe uma ligação meia-noite do dia que você vai morrer. Você pode morrer qualquer momento durante as 24 horas seguintes. Você não vai saber nem quando, nem onde, nem como. Você sabe que nas próximas 24 horas você vai morrer, então dê adeus à sua família, curta coisas que você ainda não curtiu, aproveite o momento. E esse mundo, ele é todo projetado, ele é todo construído em torno disso. Então existe toda uma indústria do entretenimento para o último dia da vida das pessoas, para elas curtirem tudo que elas ainda não curtiram. E isso me pareceu uma ideia excelente, até que eu peguei o livro para ler. E que decepção! É o mesmo problema que eu tive com História Tudo Que Me Deixou. Excesso de vontade de fazer o leitor chorar. Não de tristeza, de tentativa de arrancar uma lágrima que seja do leitor. E eu odeio isso. Livros me perdem rapidamente quando percebo que isso está acontecendo. Temos de um tudo aqui, tá, gente? Atitudes que não fazem sentido com o ser humano, principalmente no seu último dia de vida. Insta-love, é o que é um romance instantâneo, a gente olha e se apaixona. Também não faz muito sentido pra mim. 2 personagens que teoricamente estão vivendo o último dia da vida deles, só que com micro problemas para resolver durante esse dia e andando de um lado para o outro e você simplesmente não consegue ligar para eles. Uma tentativa excessiva do autor de gerar empatia pelos personagens, criando momentos passados onde eles foram muito bons ou sofreram muito, de uma forma que a morte deles, que é certa, é anunciada no título, seja dolorida no final do livro.
Eu sei que tá sendo uma lista com muitos fan favorites, eu não gosto de fazer essas listas, mas esse ano eu li muitos deles e acabou que eles entraram aqui. Com os dois morrem no final não foi suficiente. É um autor que eu acho que não é pra mim. Eu ainda vou tentar um terceiro livro dele, mas eu realmente acho que não é pra mim, não é o tipo de narrativa que tem apelo no meu gosto literário. A tentativa dele de fazer a coisa ser super melosa, super doída, super sensível, acaba tornando toda a coisa muito artificial. É um livro que eu não gostei, é um livro que eu torci o nariz muitas vezes enquanto eu estava lendo, e eu quase abandonei pelo menos umas 15. Eu estava torcendo pro final ser melhor, só que é como se eu estivesse vendo um carro descendo a ladeira sem freio e ele só piora com o final. É um livro que realmente não valeu a pena pra mim. Eu acho que eu dei 2 estrelas, se eu não me engano. Em segundo lugar, temos um livro que muita gente achou que estaria em primeiro. Só que não, gente. Ele ficou em segundo porque o primeiro é imbatível. O primeiro eu acho que nada vai superar na minha vida. Se tem um livro que eu falei mal durante esse ano, foi O Sanatório, da Sarah Pearse. Eu fiz de um tudo com esse livro. Só faltou bater embaixadinha, sabe? Eu realmente ataquei esse livro esse ano. Porque não tem condição. Ai, vamos lá. Vamos falar sobre O Sanatório. Eu recebi O Sanatório na parceria com a Intrínseca. Foi o primeiro livro que eu recebi junto com um pacote de boas-vindas. Eu amei. Quem vê o unboxing percebe o quão animado eu tô, quão feliz eu tô de receber o livro e quão engajado eu estou com a sinopse do livro. Até que eu peguei o livro para ler. E Jesus, temos aqui um thriller, que eu estava tentando ler mais thriller esse ano. Uma detetive recebe um convite do irmão para a festa de noivado dele, que vai ocorrer em um hotel boutique nas montanhas, nos Alpes suíços, onde antigamente era um sanatório. Ela é uma personagem com muitos traumas, com crises de ansiedade, uma personagem que tinha tudo para ser complexa, só que não é. Ela tem a personalidade de um pires, ela é resumida à ansiedade dela, e pessoas com crise de ansiedade ou problemas similares não são resumidas apenas em seus problemas. Elas têm outras camadas, elas têm outras características, só que essa personagem não, ela é isso. E nesta festa de noivado, neste mega hotel, começam a ocorrer assassinatos. E ela é uma detetive, né? E no meio desses assassinatos, ocorre uma nevasca que fecha a estrada para voltar para a cidade. Então eles estão ali, presos naquele hotel, os assassinatos continuam acontecendo, e temos aqui a detetive mais incompetente da história das obras sobre detetives. É como se a Miss Marple tivesse tomado Zolpidem e tivesse ido trabalhar fazendo investigação. Ela é a pior detetive que eu já tive a oportunidade de ler na minha vida. Porque a narrativa é engessada, é lenta, é repetitiva, o final é bizarro, é mal explicado, é problemático. Só que o pior ponto é a detetive. E ela tá o tempo inteiro falando, eu sou muito boa no meu trabalho. Eu sou a melhor que eu conheço. Não, você não é. Tem um momento. Meu Deus, tem um momento que tem uma piscina. Tá? Spoiler, tá, gente? Tem uma piscina e dentro dessa piscina aparece um corpo. E quando eles tiram esse corpo da piscina, talvez eu erre o caminho das coisas. Mas se eu não me engano é assim. Quando eles tiram o corpo da piscina, falta tipo um dedo. E o corpo tá preso em um saco para afundar. E o corpo tem marcas de cordas nos braços, se eu não estou enganado. Ou tem marcas de cordas ou tem as próprias cordas. E a grande detetive vira e fala, eu acho que isso foi um assassinato. Jura? Você jura? Aí depois, tipo, meia dúzia de páginas depois, eles encontram, tipo, uma redoma de vidro, eu acho que é isso, com um dedo dentro. E ela olha e diz, realmente, era um assassinato. Uau! Aí, muitas páginas depois, ela volta a encontrar um corpo sem um dedo. Ou ela volta a encontrar um dedo na redoma. E ela diz, gente, realmente tem um assassino aqui, eu não tinha percebido até agora? É nesse nível?
Ela não pega as coisas rápido. Ela não entendeu que um corpo com um saco de areia no fundo de uma piscina, com as mãos amarradas, significa uma coisa. E isso acontece durante todo o processo do livro. Todas as pistas que ela descobre, ela sai divulgando para todo mundo, porque ótima detetive. É doloroso ler esse livro, gente. Foi doloroso. Foi uma das leituras mais arrastadas, mais complicadas, mais toscas que eu já tive na minha vida. E, diferente dos últimos, eu não tive vontade de abandonar. Porque era tão ruim, mas tão ruim, que eu tava curtindo o quão ruim tava sendo. Eu tava gostando de falar mal dele. Ele não tinha como ficar em qualquer posição, se não segundo lugar. Talvez em primeiro, mas o primeiro é uma abominação. Então, segundo lugar. Em primeiro lugar, primeiríssimo, não tinha como ser outro. Era o único com chance real de estar no primeiro lugar. Desde o momento em que eu li, eu disse, nada pior do que isso vai aparecer esse ano. E não apareceu, nem perto. Eu estou falando de Beldade Presa na Gaiola. Gente, é um quadrinho, um mangá, onde temos aqui um homem que pertence a uma família de homens poderosos. Só que ele é aqui meio que um homem imortal, ele pertence a essa família há séculos. E os homens dessa família que é dona dele, eles têm verdadeiros poderes, poderes sobrenaturais, que eles conseguem abusando sexualmente deste personagem aqui. E você até pensa, ele vai reverter a situação, vai virar uma coisa muito interessante. Não! Ele se apaixona pelo chefe da família atual. Queridos de Estocolmo, na sua pior possível. Nada podia ser pior do que isso. Nada. Ele tá lá em primeiro lugar, completamente sozinho, e eu acho que será a pior coisa que eu lerei em alguns anos, sendo muito sincero. Então é isso, pessoal. Deixem nos comentários o que de pior vocês leram esse ano. Um beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.